Neemias, capítulo 7. Sucedeu, pois, que, quando o muro já havia sido edificado, e já tinha posto as portas, e sido estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, mandei o meu irmão Anani, e Ananias, chefe do palácio de Jerusalém, porque era um homem fiel e temente a Deus, mais que muitos, e disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto ainda estiverem presentes, fechem as portas, e as trancai. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um em sua guarda, e cada um diante de sua casa. E a cidade era espaçosa e grande, porém pouca gente havia dentro dela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então Deus pôs em meu coração que juntasse os nobres, os oficiais, e o povo, para que fossem registrados pela ordem de suas genealogias, e achei o livro da genealogia dos que haviam subido antes, e achei nele escrito o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos que foram levados por Nabucodonosor, rei de Babilônia, e que voltaram a Jerusalém e a Judá, cada um à sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ara, 652, os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2818, os filhos de Elão, 1254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2622, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Bizai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Gibeon, 95, os homens de Belém e de Netofá, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet-Asmavete, 42, os homens de Kiriate Jearim, Sefira e Beerote, 743, os homens de Ramá e de Geba, 621, os homens de Micmais, 122, os homens de Betel e de Ai, 123, os homens da outra Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, de Adide, e Ono, 721, os filhos de Senaá, 3930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973, os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazur, 1247, os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servos do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meonim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Zebaim, os filhos de Amon. Todos os servos do templo, e filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom,
e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais, nem sua linhagem, se eram de Israel, os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomara a mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e chamou-se pelo nome delas. Estes buscaram seu registro de genealogias, porém não se achou, por isso, como impuros, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas mais santas, até que houvesse sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta era 42.360, exceto seus servos e suas servas, que eram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Seus cavalos, 736, seus mulos, 245, os camelos, 435, asnos, 6.720. E alguns dos chefes das famílias fizeram doações para a obra. O governador deu para o tesouro 1.000 dracmas de ouro, 50 bacias, e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra, 20.000 dracmas de ouro, e 2.200 libras de prata. E o que o resto do povo deu foi 20.000 dracmas de ouro, 2.000 libras de prata, e 67 vestes sacerdotais. E os sacerdotes, os levitas, e os porteiros, os cantores, os do povo, os servos do templo, e todo Israel, habitaram em suas cidades. E vindo mês sétimo, estando os filhos de Israel em suas cidades,